Capítulo 31 – Uma entrevista com a Mãe Sagrada. Reverenda Mãe, fui batizado na infância por seu esposo profeta. Ele foi o guru de meus pais e de meu próprio guru Sri Yukteswarji. Pode conceder-me, por isso, o privilégio de ouvir alguns episódios de sua vida sagrada? Dirigia-me a Srimati Kashimoni, companheira de Lahiri Mahasaya. Encontrando-me em Benares por um curto período, realizava um antigo desejo, o de visitar a veneranda senhora. Ela me recebeu encantadoramente na casa dos Lahiris, no distrito de Garudesvar Mohula, em Benares. Apesar de idosa, florescia como um lótus emanando uma espiritual fragrância. Era de estatura média, pele clara, pescoço delgado e grandes olhos brilhantes. Bem-vindo seja, filho. Suba comigo. Kashimoni precedeu-me, até o pequenino quarto onde, por algum tempo, viverá com seu esposo. Senti-me honrado ao conhecer o santuário onde o incomparável mestre condescendera em representar o drama do matrimônio. A nobre senhora me indicou uma almofada a seu lado. Muitos anos decorreram antes que eu percebesse a estatura divina de meu esposo, começou ela. Certa noite, exatamente neste quarto, tive um vívido sonho. Anjos gloriosos flutuavam como graça inimaginável acima de mim. Tão realista era a visão que despertei naquele instante. Estranhamente, o quarto estava envolto em luz deslumbrante. Meu marido, na posição de lótus, levitava-se no centro do quarto, circundado por anjos. Em atitude de dignidade suplicante, com as palmas unidas, eles o adoravam. Desmedidamente surpresa, acreditei ainda estar sonhando. Mulher, disse Lahiri Mahasaya, você não está sonhando. Renuncie a seu eterno sono. Enquanto ele descia lentamente para o chão, eu me prostrava a seus pés. Mestre, exclamei, curvo-me à sua frente, repetidas vezes. Pode perdoar-me tê-lo considerado meu esposo? Morro de vergonha ao compreender que permanecia adormecida em minha ignorância, ao lado de quem está divinamente desperto. Desta noite em diante, já não o considero meu esposo, e sim, meu guru. Aceita minha insignificante pessoa como sua discípula? 239. O mestre tocou-me com delicadeza. Alma sagrada, levante-se. Está aceita. Ele apontou para os anjos. Reverencie, por favor, cada um destes grandes santos. Quando terminei minhas humildes genuflexões, as vozes angélicas soaram em uníssono, semelhantes ao coro de uma antiga escritura. Consorte da divindade única, bendita és tu. Recebe a nossa saudação. Eles se curvaram a meus pés e suas formas refulgentes, desvaneceram-se. O quarto escureceu. Meu guru me perguntou se eu queria receber a iniciação em Kriya Yoga. Certamente, respondi. Lamento não ter recebido essa bênção mais cedo em minha vida. Você não estava amadurecida. Lahiri Mahasaya sorriu consoladoramente. Ajudei-a, em silêncio, a esgotar muito de seu karma. Agora você tem vontade e está preparada. Ele me tocou a testa. Vertiginosas massas de luz apareceram. Gradualmente a radiação se transformou no olho espiritual, azul opalino, circundado por um anel cor de ouro, e tendo ao centro uma estrela branca pentagonal. Introduza a sua consciência, através da estrela, no reino do infinito. A voz de meu guru vibrava com timbre novo, com suavidade de música longínqua. Uma após outra, as visões se desfaziam como espumas oceânicas nas praias de minha alma. Por fim, as esferas panorâmicas fundiram-se num mar de beatitude. Perdi-me em bem-aventurança sempre renovada. Quando, horas depois, regressei à consciência deste mundo, o mestre ensinou-me a técnica de Kriya Yoga. Daquela noite em diante, Lahiri Mahasaya nunca mais dormiu em meu quarto. Permaneceu na sala da frente, no andar térreo, em companhia de seus discípulos, tanto de dia quanto de noite, sem jamais voltar a dormir. A ilustre senhora silenciou. Compreendendo a singularidade de sua relação com o sublime yogi, aventurei-me, finalmente, a pedir-lhe outras reminiscências. Filho, você é insaciável. Todavia, vou lhe contar mais uma história. Ela sorriu, timidamente. Confessarei um pecado cometido contra meu guru esposo. Alguns meses depois de minha iniciação, comecei a me sentir abandonada e esquecida. Certa manhã, Lahiri Mahasaya entrou neste quarto para buscar um objeto. Rapidamente, eu o segui. Dominada pela ilusão, dirigi-lhe críticas severas. Você gasta o tempo inteiro com seus discípulos. E que faz de sua responsabilidade para com mulher e filhos? Lamento que não se interesse em dar mais dinheiro à sua família. O mestre olhou-me por um momento e então, de súbito, desapareceu. Surpresa e amedrontada, ouvi uma voz ressoar, vinda de todos os cantos do quarto.
não vê que tudo é nada? Como poderia um nada como eu produzir riquezas para você? Guruji, exclamei, imploro 1000 vezes perdão. Meus olhos pecadores já não o podem ver, por favor, apareça em sua forma sagrada. Estou aqui. Esta resposta veio do espaço acima de mim. Olhei para o alto e vi o mestre materializar-se no ar, sua cabeça tocando o forro. Seus olhos assemelhavam-se a chamas ofuscantes. Fora de mim, aterrorizada, arrojei-me soluçante a seus pés depois que ele, sem ruído, desceu ao chão. Mulher, disse-me, procure a riqueza divina, não o vil europeu da terra. Após adquirir o tesouro interior, você descobrirá que as provisões exteriores sempre aparecerão. Acrescentou ele, um de seus filhos espirituais cuidará de garantias para você. As palavras de meu guru naturalmente se cumpriram. Um discípulo deixou, de fato, uma soma considerável para nossa família. Agradeci a Kashimoni por haver partilhado comigo suas extraordinárias experiências 240. No dia seguinte, voltei à sua casa e desfrutei várias horas de discussão filosófica com Chinkouri e Dukouri Lairi. Estes dois santos filhos do grande yogi hindu seguiram-lhe de perto as pisadas ideais. Ambos eram altos, corpulentos, de pele clara, espessa barba, vozes suaves e um encanto de maneiras que parecia vir de tempos antigos. Não foi sua mulher a única discípula de Lairi Mabazaya, houve centenas de outras, inclusive minha mãe. Uma chela pediu uma fotografia, certa vez, ao guru. Entregando-lhe uma, ele comentou: se você a considerar uma proteção, assim há de ser. Do contrário, será apenas um retrato. Aconteceu que, alguns dias mais tarde, esta mulher e a nora de Lairi Mabazaya estudavam o Bhagavad Gita sobre uma mesa, acima da qual estava pendurada a fotografia do guru, quando uma tempestade elétrica se desencadeou com grande violência. Lairi Mahazaya, protege-nos. A mulher curvou-se diante da fotografia. O relâmpago caiu sobre o livro na mesa, mas as duas devotas ficaram ilesas. Senti, como se um lençol de gelo fosse enrolado em mim, para isolar-me do calor ardente, relatou a Shela. Lairi Mahazaya realizou 2 milagres para atender a uma discípula sua, a Boia. Esta e o marido, um advogado de Calcutá, decidiram partir para Benares, certo dia, a fim de visitar o guru. A carruagem foi retardada pelo tráfego intenso. Eles chegaram à estação principal de Oura, em Calcutá, apenas para ouvir o apito de partida do trem para Benares. A Boia, perto do guichê de passagens, permanecia quieta. Lairi Mahazaya, suplico-lhe, faça que o trem pare. Rezava ela, silenciosamente. Não posso suportar o tormento da demora, à espera de mais um dia aqui, sem o ver. As rodas do trem resfolegante continuavam a girar e girar, sem que houvesse progresso sobre os trilhos. O maquinista e os passageiros desceram a plataforma para observar o fenômeno. Um guarda-linha, de nacionalidade inglesa, aproximou-se de Aboia e de seu marido. Contrariando todos os precedentes, o guarda ofereceu seus serviços. Babu, disse ele, dê-me o dinheiro. Comprarei suas passagens enquanto sobem. Ao trem. Assim que o casal se sentou e recebeu as passagens, o trem lentamente se pôs em marcha. Em pânico, o maquinista e os passageiros embarcaram, de volta a seus lugares, sem saberem por que o trem se detivera antes, e como se pusera a caminho. Chegando à casa de Lairi Mahazaya, em Benares, a Boia Prus trouxe ante o mestre, silenciosamente, e tentou tocar-lhe os pés. Comporte-se, a Boia, comentou ele. Quanto você gosta de me aborrecer. Como se não pudesse vir aqui pelo trem seguinte. A Boia visitou Lairi Mahazaya em outra ocasião memorável. Desta vez, ela queria a intercessão do guru, não para a viagem de trem, mas para a viagem da cegonha. Suplico sua bênção para que viva o meu 9º filho, disse ela. 8 crianças nasceram de mim, todas morreram logo após o nascimento. O mestre sorriu, compadecido. A criança que você espera viverá. Siga minhas instruções cuidadosamente. O bebê, uma menina, nascerá à noite. Vigie para que a lamparina se conserve queimando até a madrugada. Não adormeça, evite que a luz se extinga. O bebê de Aboia foi uma menina, nascida à noite, exatamente como o onisciente guru previra. A mãe instruiu a enfermeira para que conservasse a lamparina cheia de azeite. As duas mulheres mantiveram a indispensável vigília até as primeiras horas da madrugada, mas afinal adormeceram. A lamparina quase se esgotou, a chama bruxuleava debilmente. A porta do quarto se destrancou e se abriu com estrépito. As mulheres acordaram, assustadas. Seus olhos assombrados contemplaram a forma de Lairi Mahazaya. A Boia, veja, a luz quase se apaga.
Ele apontou para a lamparina, que a enfermeira se apressou a encher de azeite. Assim que a chama brilhou vivamente outra vez, o mestre desapareceu. A porta fechou-se, o ferrolho prendeu-a sem ajuda visível. A nona filha de Aboia sobreviveu. Em 1935, quando inquiri acerca dela, soube que ainda vivia. Um dos discípulos de Lairima Basaya, o venerável Kali Kumar Roy, relatou-me muitos detalhes fascinantes de sua vida com o mestre. Fui hóspede frequente de seu lar em Benares, às vezes durante semanas, disse-me Roy. Observei que muitos santos, dandis Voemes 241 chegavam na quietude da noite para sentar aos pés do guru. Costumavam empenhar-se em discussões sobre temas de meditação e de filosofia. Despontando a aurora, os augustos visitantes partiam. Durante minhas visitas descobri que Lairi Mahasaya nenhuma vez se deitou para dormir. No começo de minha associação com o mestre, tive de enfrentar a oposição de meu empregador, continuou Roy. Era um homem saturado de materialismo. Não quero fanáticos religiosos entre meu pessoal, costumava dizer com desprezo. Se, um dia, encontrar o charlatão que é seu guru, dir-lhe-ei umas verdades que ele não esquecerá. Esta ameaça não foi capaz de interromper meu programa regular. Eu passava quase todas as noites junto a meu guru. Certa noite, meu patrão me seguiu e irrompeu bruscamente na sala. Sem dúvida, tinha a intenção de fazer os prometidos comentários. Mas assim que o homem se sentou, Lairi Mahasaya dirigiu-se ao grupo de aproximadamente 12 discípulos. Gostariam de ver um filme? Quando acenamos afirmativamente, ele nos pediu que escurecêssemos a sala. Sentem um atrás do outro, em círculo, disse ele, e coloquem as mãos sobre os olhos do homem à sua frente. Não me surpreendi ao observar que meu patrão também estava seguindo as instruções do mestre, embora a contragosto. Dentro de poucos minutos, Lairi Mahasaya nos perguntou o que estávamos vendo. Senhor, repliquei, vejo uma formosa mulher. Usa um sari com barra vermelha e permanece de pé junto a uma planta chamada orelhas de elefante. Todos os outros discípulos fizeram a mesma descrição. O mestre voltou-se para meu chefe. Você reconhece essa mulher? Sim. O homem lutava evidentemente com emoções novas para sua natureza. Tenho sido um tolo, gastando dinheiro com ela, quando possuo uma boa esposa. Envergonho-me dos motivos que me trouxeram aqui. Pode perdoar-me e receber-me como seu discípulo? Se levar uma vida moral durante 6 meses, eu o aceitarei. O mestre acrescentou, do contrário, não precisarei dar-lhe a iniciação. Durante 3 meses, meu chefe resistiu à tentação. A seguir, reatou sua antiga ligação com a mulher. 2 meses depois, morreu. Deste modo, vim a compreender a velada profecia de meu guru, sobre a improbabilidade de dar a iniciação àquele homem. Lairi Mahasaya tinha um amigo famoso, Swami Trailanga, a quem se atribuíam mais de 300 anos de idade. Os dois yogis frequentemente se sentavam juntos para meditar. A fama de Trailanga tão amplamente se difundiu que poucos indianos negariam autenticidade a qualquer relato de seus espantosos milagres. Se Cristo retornasse à Terra e caminhasse pelas ruas de Nova York, exibindo seus poderes divinos, causaria entre o povo o mesmo medo reverente que Trailanga provocava, há décadas atrás, ao passar entre a multidão nas ruas de Benares. Ele foi um dos Siddhas, seres que se fizeram perfeitos, os quais deram à Índia alicerces de cimento contra as erosões do tempo. Em muitas ocasiões viu-se os Swami beber, sem efeitos nocivos, os venenos mais mortíferos. Milhares de pessoas, inclusive algumas que ainda vivem, puderam ver Trailanga flutuar no Ganges. Durante dias seguidos, ele costumava sentar-se em cima da água, ou, durante períodos muito longos, escondia-se sob as ondas. Um espetáculo comum no Gatmanikarnika era o corpo imóvel dos Swami sobre as lajes abrasadoras, inteiramente exposto ao sol impiedoso da Índia. Através destes feitos, Trailanga procurou ensinar a todos que a vida humana não depende de oxigênio nem de certas condições e precauções. Estivesse o corpo do grande mestre acima ou abaixo da água, desafiasse ou não seu corpo os inclementes raios solares, ele provava que vivia da consciência divina, a morte não o podia tocar. Este yogi não foi grande apenas espiritualmente, possuía também um físico avantajado. Seu peso ultrapassava as 300 libras 242, 1 libra para cada ano de sua vida. Como raramente ele comia, o mistério aumentava. Um mestre, contudo, facilmente ignora todas as regras comuns de saúde, quando assim deseja proceder por alguma razão especial, muitas vezes só dele conhecida. Grandes santos, que despertaram do sonho cósmico de Maya e chegaram à realização de que este mundo é uma ideia na mente divina, podem fazer o que bem entenderem com o corpo,
pois sabem que não passa de uma forma manipulável de energia condensada. Embora, hoje, os cientistas compreendam que a matéria nada mais é que energia congelada, há muito tempo os mestres iluminados passaram vitoriosamente da teoria à prática, no campo do domínio sobre a matéria. Trailanga permanecia sempre completamente nu. A polícia de Benares, atormentada, passou a considerá-lo uma desconcertante criança-problema. O Swami, natural como o primitivo Adão no Jardim do Éden, era inconsciente de sua nudez. A polícia, ao contrário, tinha plena consciência daquela nudez, e o trancava na prisão, sem cerimônia. Seguia-se um enleio geral. O enorme corpo de Trailanga era logo visto, em toda a sua ausência habitual de vestuário, sobre o telhado da cadeia. Sua cela, ainda seguramente trancada, nenhuma chave oferecia ao enigma de sua evasão. Agentes da lei, desanimados, cumpriam novamente seu dever. Desta vez, colocavam um guarda em frente à cela do Swami. De novo, a força curvava-se ante o direito. Logo se podia avistar o grande mestre em seu despreocupado passeio sobre o telhado. A deusa da justiça usa uma venda nos olhos. A polícia burlada decidiu seguir-lhe o exemplo, no caso de Trailanga. O grande yogi tinha por hábito manter silêncio 243. A despeito de um rosto gorducho e de um estômago do tamanho de um barril, Trailanga comia apenas ocasionalmente. Após semanas sem se alimentar, ele quebrava o jejum com caldeirões de leite coalhado que os devotos lhe ofereciam. Um cético decidiu, certa vez, provar que Trailanga era um charlatão. Colocou, em frente aos Swami, um grande balde com uma mistura de óxido de cálcio, usada para branquear paredes. Mestre, disse o materialista, com uma reverência de caçoada, eu lhe trouxe um pouco de leite coalhado. Beba-o, por favor. Sem hesitar, Trailanga sorveu, até a última gota, os litros de cal ardente. Em poucos minutos, o malfeitor caía ao solo, em agonia. Salve-me, Swami, salve-me! Gritava ele. Estou em fogo. Perdoe-me pela maldade com que o submeti à prova. O grande yogi quebrou seu silêncio habitual. Você zombava, disse ele, e, ao me oferecer veneno, não tinha consciência de que minha vida é una com a sua. Se não fosse o meu conhecimento de que Deus está em meu estômago, assim como está em cada átomo da criação, a cal me teria matado. Agora que você conhece o significado divino do bumerangue, nunca mais use de trapaça com os outros. Débil ainda, o pecador curado pelas palavras de Trailanga retirou-se furtivamente. A reversão da dor não resultou da vontade do mestre, sim, da operação de uma lei de justiça 244 que sustém até o mais longínquo corpo celeste em rotação no cosmo. Esta lei divina funciona instantaneamente para homens que alcançaram a realização de Deus, como Trailanga. Eles aboliram para sempre todas as obstinadas contracorrentes do ego. A fé nos ajustes automáticos da justiça, geralmente pagos em moeda inesperada, como no caso de Trailanga e de seu pretenso assassino, abranda nossa precipitada indignação contra a injustiça humana. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor 245. Que necessidade é dos míseros recursos do homem? O universo trama a retribuição, pontualmente. As mentes obtusas não acreditam na possibilidade da justiça divina, do amor, da onisciência, da imortalidade. Ridículas superstições das Escrituras. Homens com esta insensibilidade, irreverentes ante o espetáculo cósmico, provocam em suas vidas uma discordante sucessão de acontecimentos que por fim os compelirá a buscar a sabedoria. Referiu-se Jesus à onipotência da lei espiritual, por ocasião de sua entrada triunfal em Jerusalém. Enquanto os discípulos e a multidão clamavam de alegria e proclamavam, paz nos céus e glória nas alturas, certos fariseus queixavam-se do indigno espetáculo. Mestre, protestaram eles, repreende os teus discípulos. Jesus, porém, respondeu que, se os discípulos fossem emudecidos, as pedras imediatamente clamariam 246. Nesta reprimenda aos fariseus, Cristo salientava que a justiça divina não é uma abstração figurativa e que o homem de paz, embora a língua lhe seja arrancada, ainda encontrará seu verbo e sua defesa nas pedras fundamentais da criação, nas próprias leis do universo. Pensais, dizia Jesus, silenciar os homens de paz? Pois esperais sufocar a voz de Deus, cuja glória e onipresença até as pedras cantam. Exigis que os homens não celebrem juntos sua ação de graças pela paz nos céus? Aconselhais que se reúnam em multidões e expressem sua unidade somente em ocasiões de guerra sobre a superfície terrestre? Então, preparai-vos, seis fariseus, para subverter os alicerces do mundo, pois os homens serenos, assim como as pedras e a argila, e a água e o fogo e o ar se levantarão contra vós,
para dar testemunho da harmonia divina que existe na criação. Trailanga, yogi semelhante a Cristo, concedeu, uma vez, a meu ságio Mama, tio materno, uma graça espiritual. Certa manhã, meu tio deparou com o mestre em meio a uma multidão de devotos no Ghat de Benares. Deu um jeito de cortar caminho e aproximar-se de Trailanga, a fim de tocar humildemente os pés do yogi. E ficou assombrado ao se ver instantaneamente livre de uma dolorosa enfermidade crônica 247. É mulher o único discípulo ainda vivo do grande yogi, Shankari Mai Giel. Filha de um dos discípulos de Trailanga, foi treinada pelos Swami, desde a primeira infância. Viveu durante 40 anos numa série de cavernas solitárias no Himalaia, perto de Badrinath, Kedarnath, Amarnath e Pasupatinath, a Brahmacharini, a seta do sexo feminino, nascida em 1826, já ultrapassou bastante o seu próprio centenário. Entretanto, não aparenta velhice, conservando o cabelo negro, dentes brilhantes e uma energia admirável. Sai de sua reclusão periodicamente, para comparecer às melas ou concentrações religiosas. Esta santa mulher visitava Lahiri Mahasaya, com frequência. Contou que, um dia, na zona de Barakpur, perto de Calcutá, enquanto estava sentada ao lado de Lahiri Mahasaya, o grande guru Babaji penetrou sem ruído na sala e conversou com ambos. O mestre imortal usava uma tanga molhada, recorda ela, como se tivesse acabado de dar um mergulho no rio. Ele me abençoou com alguns conselhos espirituais. Trailanga, em certa ocasião, em Benares, abandonou o silêncio costumeiro a fim de render pública homenagem a Lahiri Mahasaya. Um dos discípulos de Trailanga objetou: por que um Swami e um homem, como o senhor, mostra tanto respeito a um chefe de família? Meu filho, replicou Trailanga, Lahiri Mahasaya é como um gatinho divino que permanece onde quer que a mãe cósmica o coloque. Enquanto representa o papel e cumpre os deveres de um homem do mundo, ele atingiu aquela realização de Deus que eu busquei pela renúncia de tudo, até de minha tanga.